Ontem eu trouxe um post no qual eu falei que grande parte das condenações em processos de direito médico, elas não envolvem um erro de procedimento, mas a falha no dever de informação. E foi um post que vocês não deram muita bola. Então eu resolvi trazer para vocês essa notícia aqui. Consentimento genérico não basta para assumir risco de cirurgia, diz STJ. E aí vocês vão entender a importância de você cumprir e conseguir comprovar que você cumpriu com o dever de informação. Já dando um spoiler, no final, tanto o cirurgião quanto o anestesiologista são condenados a ressarcir os irmãos da vítima, porque o paciente veio a óbito, por causa da falha no dever de informação. Acompanha. Então vamos para a notícia. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça condenou um médico e um anestesista a indenizar os irmãos de um homem que morreu após ser submetido a uma cirurgia para correção de apneia obstrutiva do sono, causadora de roncos. Segundo os irmãos dos autores, médico e anestesista não informaram corretamente os riscos envolvidos na cirurgia. O paciente era obeso e tinha hipertrofia de base na língua, o que poderia dificultar a intubação em caso de reação à anestesia, o que de fato aconteceu. Como eu já comentei, o paciente veio a óbito. Continuando, os irmãos da vítima sustentaram que em nenhum momento houve uma explicação detalhada sobre os riscos que seriam suportados na cirurgia. E veja só, talvez essa conversa sobre os riscos ela tenha ocorrido entre o médico, o anestesiologista e o paciente. No entanto, os profissionais eles não tinham como comprovar. E aí vem a importância dos documentos médicos. Apesar daqui, o ministro ter falado que não há a obrigatoriedade de você ter um consentimento informado com assinatura, é necessário que você tenha um meio de prova, o que era inexistente no caso concreto. E aí é quando vem a importância de você se municiar de documentos. É importante ter um termo, é importante um prontuário bem preenchido para que você consiga, em uma situação assim, se salvaguardar de condenações injustas. E aí algumas pessoas vão falar assim, e prova testemunhal. A prova testemunhal, ela nem sempre é suficiente. Por isso que eu vou ressaltar mais uma vez a importância de você estar municiado de documentos médicos que sejam capazes de proteger você. Veja essa parte. Isso porque os depoimentos das testemunhas descritos no acórdão são absolutamente genéricos e incapazes de demonstrar que os médicos prestaram informações claras e precisas ao paciente. Eu sempre ressalto que é muito importante você ter um TCLE, um termo, documentos específicos. Hoje em dia, documentos genéricos, eles são facilmente invalidados pelo judiciário. Então, vamos lá. Eu sempre ressalto a importância de você ter documentos médicos específicos para o seu paciente. Veja só, não se admite o chamado blanket consent, isto é, o consentimento genérico, em que não há individualização das informações prestadas ao paciente, dificultando, assim, o exercício do seu direito fundamental à autodeterminação. Ou seja, sem o médico cumprir com o seu dever de informação, da forma correta, o paciente ele não consegue exercer o seu consentimento de forma livre e segura. Isso, inclusive, fere a autonomia do paciente. Vamos para mais um trecho importante da decisão. A informação prestada pelo médico ao paciente acerca dos riscos, benefícios e alternativas ao procedimento indicado deve ser clara e precisa, não bastando que o profissional de saúde informe de maneira genérica ou com termos técnicos as eventuais repercussões no tratamento, o que comprometeria o consentimento informado do paciente, considerando uma deficiência no dever de informação. Então, vamos lá. Além de ser importante você ter um documento específico, é necessário que seja um documento capaz do paciente entender. De nada adianta você fazer um documento extremamente técnico, cujas informações ali o paciente ele não vai entender. Você, igualmente, não vai estar cumprindo com o seu dever de informação. E para finalizar, a turma do STJ aceitou o recurso especial para condenar o médico e anestesista a indenizar os irmãos da vítima pelo prejuízo causados pela falha do dever de informar. E houve uma estipulação de uma indenização de 10 mil para cada irmão. Então, veja só, esse caso, ele é só para exemplificar que muitos processos no judiciário, eles versam por causa de falha no dever de informação. Não por uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, mas por uma falha no dever de informação, que é algo que o médico ele pode evitar se ele utilizar os documentos médicos, se ele agir com base no direito médico preventivo.
E uma atuação médica preventiva, ela carece de bons documentos médicos. Então, é importante investir em um bom contrato de prestação de serviço, um bom termo de consentimento específico, que você tenha também um prontuário médico muito bem preenchido. Porque, além de você ter um termo que seja adequado, específico para aquele paciente, você precisa que ele seja entregue de uma forma capaz de você cumprir, de você comprovar em eventual processo que você cumpriu com o dever de informação, entendeu? Então, fica novamente essa ressalva em relação à importância do dever de informação e, para vocês verem, existem muitas decisões do judiciário que são por causa de falha no dever de informação e não em relação a um erro médico em si, tá bom? Tchau, tchau.